sábado! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos na 13ª lição, a última lição desse trimestre, o 13º sábado, aonde estudamos bastante sobre o profeta Daniel e aprendemos mais sobre aquilo que Deus quer para cada um de nós. Estamos distantes, né? Estamos utilizando os meios que temos atualmente para ficarmos mais perto. Desejo a você também que você fique muito mais perto hoje, adorando e glorificando o nosso Deus. No capítulo 20, versículo 18, está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, lá Ele estará conosco. Que possamos então adorar o nosso Deus com o hino de número 470 do Inário, O Senhor está aqui. Bom dia, um feliz sábado a todos vocês, que todos nós possamos nos deleitar na presença do Senhor nesse sábado. Essa é mais uma Escola Sabatina Online e nós queremos convidar você agora a inclinar a sua fronte para dirigirmos uma oração ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus e Tu tens cuidado do Teu povo até aqui. O mundo todo está sendo assolado por esse vírus, mas nós estamos aqui rendendo este culto de louvor e adoração ao Teu nome através desse programa da Escola Sabatina. Nós acreditamos que Tu és o nosso Deus e que nossa vida está em Tuas mãos e que o Senhor haverá de nos preservar nesse momento de angústia que o mundo inteiro está vivendo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo e que abençoe também essa Escola Sabatina que está sendo realizada para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
querido irmão, olá, querida irmã, bom dia a todos, um feliz sábado. Estamos em um momento especial, estamos confinados, mas estamos juntos em oração, juntos para agradecer a Deus, juntos em pensamento. E você pode participar conosco, participe fazendo o seu pedido de oração, participe fazendo o seu agradecimento. Você tem alguma pergunta a fazer? Também pode enviar para este grupo. Inicia-se agora o 13º sábado e a recapitulação da 13ª lição. Fiquem todos na paz de Deus. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui participando da Escola Sabatina Online. E eu convido a todos, então, a curvarmos as nossas frontes para podermos falar com o nosso Criador. Magnífico Deus, excelso Pai, te somos muito gratos, Senhor, pelo privilégio de levarmos e termos a oportunidade de falarmos com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje se renovou a Tua graça, a Tua misericórdia em nossas vidas. Toma conta de nós, dos Teus filhos, de tantas outras pessoas, Senhor, que precisam de Ti neste momento. Toma conta, Senhor, deste planeta que passa pelo momento tão grave que é esta pandemia. Iremos abrir a Tua palavra para a meditação. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um trimestre. A lição da Escola Sabatina desta semana, que nós temos o privilégio de repartir junto com o professor Moisés, no dia de hoje nós iremos falar sobre do pó às estrelas. O livro de Daniel nos revela que nos 11 primeiros capítulos nós vimos que reinos se sucederam, que reis se sucederam. Mas no capítulo 12, Deus nos garante essa promessa, uma promessa maravilhosa, que Ele tem todas as coisas sob o seu controle. As rédeas deste planeta, as rédeas deste mundo, as rédeas do próprio mal estão sob controle do nosso Criador. E o capítulo 12 de Daniel nos revela e nos garante que o Senhor jamais nos deixará órfãos ou à margem de padecermos ou sofrermos qualquer mal sozinhos. Mas o que mais me chama a atenção é que na parte introdutória da lição nós temos que exercer duas características que o povo de Deus sempre exerceu ao longo da história: a fidelidade a Deus e a sabedoria. A sabedoria, ela deve ser advinda exatamente dos estudos cuidadosos, sistemáticos da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia, que nos revela o seguinte: o versículo 1 do capítulo 12, lá no finalzinho, o que mais me chama a atenção, ele diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo. Aqui é uma promessa, um verbo do imperativo: será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado, inscrito no livro da vida. A Bíblia nos traz revelados alguns livros, dentre eles o livro da vida. Agora, a pergunta é: como faço para fazer parte do livro da vida? Como faço para fazer parte, quando os livros forem abertos, meu nome lá esteja, e Miguel, então, quando Jesus retornar para vir buscar o seu povo, eu ser ressuscitado, eu encontrar o galardão, encontrar naquela breve manhã e poder abraçar o meu e o teu Salvador? Te convido a ler a Bíblia novamente no capítulo 11, no versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. O povo de Deus sempre foi objeto de sofrimento, de ataques de Satanás.
Na Idade Média nós vimos o povo de Deus, se não tivesse abreviado o tempo, ninguém teria se salvado. Nós sabemos que o mais importante, nós vimos que temos que ter a fidelidade a Deus. O povo na Idade Média manteve-se fiel. Mas essa sabedoria que muitos que ali deram a sua vida, ela nos chega até hoje. Porque quando, pelo testemunho vivo que muitos dos filhos de Deus nos deram lá na Idade Média e ao longo de toda a história, têm pelo nome do Senhor, pela palavra do Senhor, sido mortos, ou terem suas vidas ceifadas. Nós percebemos que é importantíssimo que nós possamos ensinar a muitos. Então, quando nós levamos a palavra do Senhor a tantos outros que desconhecem o Senhor, que ainda têm fome e sede da palavra do Senhor, juntamente com o batismo, nos faz ter o nosso nome inscrito no livro da vida. Então essa característica nós não devemos guardar para nós. Nós não devemos reter essa bênção para nós. Mas por que o batismo, irmão Frank? Porque o batismo ele é uma confissão onde nós testemunhamos perante as hostes celestiais, perante as hostes, perante a sociedade, perante as potestades do mal, que nós escolhemos voluntariamente, espontaneamente um lado. Servir e estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu aceito ao Senhor Jesus Cristo e eu desço as águas batismais, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, mas eu recebo uma missão do Senhor, levar essa dádiva, levar esse dom a tantos quantos me for assim permitido. Mas a lição também ela traz que Miguel é o nosso príncipe. Nós já vimos ao longo desse trimestre Jesus Cristo ele tem algumas características. O Senhor Jesus Cristo ele é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo, em algum momento, ele assume a sua posição de arcanjo, de líder militar, daquele que vem nos resgatar do mal que este planeta é assolado. Então, na pessoa de Miguel, o nosso príncipe, nós entendemos que lá em Romanos, no capítulo 8, 34, Cristo morreu por nós. O contexto deste livro, ele nos demonstra que Cristo ele tem esse requisito, esse pré-requisito, ele tem essa atribuição, porque ele morreu por nós. Quando nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 25, ele exerce a sua função de intercessor. Por que ter medo? O capítulo 12, ele vem nos garantir que apesar de uma história de sucessões, de perseguições, de tribulações e até mesmo de quase o povo de Deus ser exterminado na Idade Média, o capítulo 12 nos garante que o Senhor Deus, tudo está sob o seu controle. E quando nós entendemos que Cristo é o nosso intercessor, que Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso princípio, o nosso Criador e juiz, a certeza que nos garante que naquela breve manhã nós haveremos de ressuscitar, reencontrar os nossos entes queridos e com Ele e nele podermos viver eternamente. Na parte de segunda-feira, é importante quando nós falamos, na lição quando ela diz, o momento da intervenção de Miguel também é descrito como um tempo de angústia sem paralelo. Isso corresponde ao tempo em que o Espírito de Deus será retirado da humanidade rebelde. Então, as sete últimas pragas, como expressões da ira de Deus, sobre as nações serão derramadas sobre Babilônia do tempo do fim. Coisas piores hão de acontecer. Mas nós, adventistas, diligentes que procuramos ler a Bíblia, procuramos ler o Espírito de Profecia, não devemos temer. Devemos buscar nos precaver, devemos buscar nos proteger, mas não temos por que ter medo. Porque o capítulo 12, quando ele encerra todo o livro de Daniel, ele nos revela
que pelo fato do Senhor Deus traz a figura de Miguel e que ele ressuscitará o seu povo no tempo do fim, é a melhor promessa que nós podemos ter na Bíblia. E em relação à ressurreição, na parte de terça-feira, nos revela que a morte é apenas uma metáfora. O sono é apenas uma metáfora da morte. O que estamos vendo no mundo hoje simplesmente são gotas da ira da taça de Deus, onde essa pandemia é o princípio das dores. O livro Eventos Finais, na página 24, nos revela que a raça humana, pelo fato de ter poluído o ar, pelo fato de ter poluído a natureza, Deus permite então que pequenas gotículas de sua taça da ira recaia sobre nós. Mas, assim como lá no Egito Antigo, o povo hebreu tinha na sua soleira e passou fisicamente o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte, ao passar, enxergou Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo, naquela casa, naquela vida, naquela porta, que o Senhor também, quando permitir que essas assolações venham a este mundo, essas epidemias, essas pandemias, sejam repreendidas, porque o Senhor há de colocar na soleira do meu coração, do teu coração, de nossas famílias, o seu precioso sangue. Você quer fazer parte disso? Te convido então a permitir que o Senhor Deus te use verdadeiramente para levar a tantos quantos for preciso e necessário, e for possível, o seu santo nome e os seus ensinamentos. A segunda parte da lição, então, agora ficará com o professor Moisés. É contigo, Moisés. Feliz sábado a todos, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui, dando sequência no estudo da nossa lição. Frank, muito obrigado pelo tempo que você determinou aí, fez o começo dessa última lição número 12, né? Na verdade, lição número 13, né? Vamos falar de Daniel 12, estou complicando aqui. Mas muito obrigado por você ter compartilhado a primeira parte com nossos irmãos aí. Eu confesso a vocês que estou com bastante saudade e espero poder vê-los logo em breve, após tudo isso passar. O livro de Daniel 12, nós vamos nos concentrar agora no versículo 4. Então eu convido você a pegar sua Bíblia e vamos ler juntos Daniel 12, capítulo 4. Ele fala também sobre o livro selado, né? E vamos entender um pouco sobre o que quer dizer esse texto, tá? Então eu te convido a pegar sua Bíblia e você ler o verso 12, o capítulo 12, verso 4 de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Eu confesso a vocês que por muito tempo eu também achava que esse livro falava sobre o conhecimento se multiplicar com relação à ciência. Hoje é muito comum você ver as pessoas se operarem através de vídeo, né? Operação em vídeo, o que é isso, né? Às vezes nem é o médico que está presente, é um robô que está ali operando a pessoa, o médico está distante, muito distante, e através do seu computador ali, ele consegue movimentar um robô que está a quilômetros, milhares de quilômetros de distância da pessoa. Então, o seu smartphone, uma tecnologia muito avançada, a sua TV, o seu computador, e assim você vê inúmeras coisas que hoje você vê, cara, como é que isso pode ter crescido tanto, como é que isso aumentou tanto, somente o conhecimento de Deus. E muitas vezes nós até pregávamos as pessoas falando que esse contexto de Daniel, quando ele fala que o saber se multiplicaria, seria mais ou menos isso. Eu entendo agora que não é isso que Daniel está falando exatamente nessa parte do seu livro. Quando ele comenta lá que o tempo e o fim, esse livro ficaria selado até o tempo do fim, ele está dizendo a seguinte coisa, ó. Ele comenta no texto dele que muitos o esquadrinharão. O que é isso que ele fala sobre muitos o esquadrinharão? Ele está se referindo exatamente a esse livro que o anjo pediu para Daniel encerrar e fechar. Ok? Então, uma vez que ele fechou e selou o livro, ele perguntou do anjo, nossa, e agora, quando realmente isso vai acontecer? O anjo está explicando para ele aqui que isso aconteceria em um momento que não seria dele, tá ok? Então, o esquadrinhamento é que chegaria um tempo
em que as pessoas pegariam esse livro, iriam desdobrar ele, estudar ele, buscar interpretá-lo, e esse conhecimento em cima desse esquadrinhamento, que era a interpretação, o ler e estudo do livro, iria aumentar. Não é um conhecimento sobre o que nós vimos hoje com relação à tecnologia, mas é um conhecimento em cima do que o livro estava falando. E esse conhecimento em cima do que o livro estava falando, que naquele exato momento nem Daniel sabia exatamente o que era. Imagina você receber, você vai com uma pessoa, você está lá com uma pessoa, e a pessoa fala assim: por favor, você pode escrever uma carta para mim? Você vai escrever naquela carta para a pessoa, você vê, nossa, que carta interessante, a pessoa começa a contar algumas coisas futurísticas, qual você não entende muito bem. E quando você pergunta para a pessoa, nossa, o que é isso? Ela fala para você, olha, isso não é para você, não é para esse momento, isso é para um tempo que ainda vai vir, daqui a muito tempo. Muitos vão pegar essa carta, elas vão ler, vão estudar, vão entender e vão começar a conhecer cada vez mais sobre isso. É exatamente isso que Daniel fala, que recebeu essa mensagem dentro do texto, tá ok? De Daniel 12, versículo 4. Você pode perguntar, nossa, mas quando foi que esse estudo, né, esse estudo abrangente desse capítulo começou? Começou exatamente após a Reforma Protestante. Então, quando acabou a Reforma Protestante, as pessoas começaram-se ali a estudar muito mais e buscar muito mais o conhecimento sobre o livro de Daniel. Então, Deus sabe o momento certo em que as pessoas poderão saber aquilo que Ele quer revelar. Imagine a frustração de Daniel naquele momento, não conseguia entender aquilo que ele escreveu tanto. Ele viu o anjo falar para ele, mostrou para ele, não conseguia entender isso. Imagine você, na pele de Daniel, sendo frustrado com a coisa daquilo. Mas Deus sabia exatamente quando aquilo iria acontecer, né? Então, desde 1798, o livro de Daniel foi discerado, aumentou muito o seu conhecimento das profecias, né? E muitos têm proclamado mensagens solene do juízo. Então, a lição ela mostra até que algumas pessoas em algumas regiões, como na Ásia, na América do Sul, América do Norte, estavam estudando esse livro. E lá fala também, você sabe muito bem disso, que foi exatamente nesse momento que Guilherme Miller começou também a ser um desses estudadores forte desse contexto sobre Daniel. E depois de um determinado momento, surgiu o movimento milerita, o qual deu origem à Igreja Adventista, a qual você faz parte hoje. Então, que legal é saber que você faz parte de uma profecia, você também está envolvido nisso. Hoje você faz parte daquele segredo que Daniel escreveu naquele tempo, hoje você consegue ver. Entendeu? Eu espero que você tenha conseguido entender o livro selado, que por que Deus falou naquele momento que muitos esquadrinhariam e o saber se multiplicaria. Não é o saber do conhecimento normal que nós temos hoje com relação à tecnologia, mas é que o estudo aprofundado, né? Muitas pessoas iriam buscar entender aquilo que estava escrito em Daniel, o qual tinha passado muito tempo despercebido, justamente por conta do papado, onde eles brecaram o conhecimento, onde ofuscaram isso, mas mesmo assim, Deus sempre conservou pessoas dele, que continuaram estudando a sua palavra. E isso era profético, não era para aquele momento, era para esse momento de agora, e você faz parte disso. Vamos passar agora para a lição de quinta-feira, essa lição que é muito interessante. Você precisa estar bem ligado nisso, porque ela fala sobre algumas datas, e se você não estiver bem conectado, você vai acabar não entendendo também o que significa isso, tá legal? Então, o tempo de esperança. Nossa, Daniel escreveu lá sobre, se você pegar o livro de Daniel, ele fala sobre o momento que você vai passar por tribulações, problemas, frustrações, perseguição, morte, isso que outro. Que terrível é isso. Mas ele mostra que você vai ter um tempo de esperança também. Você tem que entender isso também, que não é somente a parte ruim, tem a parte boa, que é quando Miguel vai lutar pelos seus, né? Jesus foi personificado numa figura do anjo Miguel, né? Para que possa lutar e assim receber o seu povo. Então, o que ele fala agora aqui? Olha só, nós vamos ler Daniel capítulo 12, do verso 5 ao verso 13. Eu te convido novamente para que você possa pegar a sua Bíblia e vamos ler esse texto para que a gente consiga interpretar um pouco melhor o que ele quer dizer. Qual é esse tempo de esperança ao qual nós aguardamos, tá bem? Pega Daniel capítulo 12, do verso 5 ao verso 13, e fala assim, ó: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado. E um deles disse aos homens vestidos de linho, né, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas?
Olha a indagação de Daniel, né? Imagina, ele escreveu aquilo, a agonia dele, quando isso vai acontecer? Me diga, né? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabará a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. E ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Cara, você consegue imaginar aqui a agonia de Daniel com relação a isso? Olha o que ele fala no verso 8. Qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque as palavras estão encerradas e sela até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, pois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias. Nossa, que numeração é essa? Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Outro número, são outra numeração de números, né? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Olha o que ele falou aqui. Daniel, você vai morrer e não vai chegar o seu tempo. Imagine só a frustração de Daniel com relação a isso. Te levantarás para receber a tua herança. Então, quando chegar o tempo do fim, Daniel se levantaria para receber a sua herança. Isso está falando sobre a ressurreição, em que Daniel certamente será uma das pessoas que irá ressuscitar. Quando será esse tempo do fim? Né? Quando será o tempo do fim? Esse período ele começa sempre no ano 508. Que tempo é esse? Né? É quando o rei Clovis, né, um dos francos que deu origem à França, converteu-se à fé católica. Então, nesse momento, se juntou a Igreja Católica com o poder político. Imagina as duas grandes forças ali. E ele recebeu o grande poder, né, dando poder ao Papa a partir dali, onde o Papa seria então o poder máximo, né, a Constituição máxima, e eles reivindicaram isso por muito tempo. E aí começou a contar-se os tempos com base nisso. A lição ela deixa isso muito bem claro. Se você conseguiu entender essa parte da lição, ela consegue te dar exatamente o que representa 1290 dias e o que representa 1335 dias, tá bom? Se você pegar aí o ano 508 e somar ele 1290 dias, ele vai exatamente ao ano de 1798. Foi quando o Papa foi preso exatamente pelos francos, né? pelos franceses, por Napoleão. Então, se você somar ao ano 508, foi quando começou realmente toda essa revolta. O empoderamento do Papa foi exatamente quando começou o tempo do fim, segundo as profecias bíblicas. Tá? E você somar mais de 1290 dias, nós vamos chegar até o aprisionamento do Papa. Se você pegar o mesmo dos 508 e você somar mais 1335 dias, ele vai chegar ao ano de 1843, exatamente quando estava muito afevorado o movimento milenita. Olha que legal, foi exatamente nesse período, irmãos, que vocês puderam contemplar, infelizmente com uma forma muito dolorosa, né? Hoje nós temos isso escrito, né? Contemplar porque ninguém estava no momento, te perdoa por isso, mas você consegue ler e saber o quanto isso foi desagradável naquele momento. Mas até isso era profético, né? Apocalipse fala que ele teve que comer o livro, aquilo foi amargo no seu ventre. Então você entende que tudo que estava escrito em Daniel, tudo que foi conectado com o Apocalipse, ele estava muito bem, Deus fez com que isso realmente acontecesse para provar que a palavra dele se cumpre, independente das pessoas, independente de qualquer vontade oposta. Deus sempre vai ser Deus, a sua vontade sempre vai prevalecer. Hoje nós temos a oportunidade de olhar a história, o contexto e saber que tudo aconteceu perfeitamente, mas imagine só, naquele momento que Daniel recebeu a mensagem, ele não sabia de nada, não conhecia nada, não sabia exatamente o que poderia acontecer. Para ele tudo aquilo era novo, era como se Deus estivesse falando para ele uma simbologia que jamais ele poderia realmente entender. Mas que bom que ele conseguiu pegar isso, que bom que ele conseguiu entender isso de uma forma que ele tinha
que escrever somente e não fazer mais nada. O que era revelado foi revelado a ele. Ele não teve mais como contemplar isso. Mas você sim, você faz parte hoje de uma profecia que foi criada por Deus para que nós, o seu povo, pudéssemos ter esperança. Tá? O nosso tempo de esperança é esse. Sabermos que, mediante a toda a tribulação, toda a provação que ainda sofremos, Deus sempre se fez presente com o povo dele. Ele não errou, ele não abandonou. E eu tenho certeza que hoje também ele está contribuindo de toda a melhor forma para que você consiga ser salvo. Que o momento que você passa por hoje, essa pandemia toda hoje aí, que nós sabemos que isso também é uma das formas que Deus faz para chamar a atenção do seu povo. Você está conseguindo entender que o quanto Deus é maravilhoso, que apesar de tudo Ele não abandonou você. Hoje nós, como igreja, temos a oportunidade de nos falarmos através de um vídeo, através de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, mas vai chegar um momento, amados, em que nós não teremos mais essa conexão. Nós estaremos isoladamente um dos outros, realmente. E não vai ser uma quarentena, vai ser por um tempo muito maior. Mas saiba você que Deus, nesse momento, Ele vai estar contigo, porque Ele já deixou isso escrito aqui. Miguel se levantaria nesse momento para nos defender e para nos resgatar. Então, creia nisso. O livro de Daniel, ele fala muito sobre esse tempo que vai chegar. E nós temos que ter no nosso coração sempre o desejo de estarmos junto de Deus. Não importa hoje se de repente eu vejo muitas pessoas com medo do coronavírus. Eu até comentei isso no último culto que teve na igreja, no domingo à noite, antes de a igreja fechar, que o importante hoje não é você morrer de coronavírus, né? O nosso medo maior não tem que ser esse. O cara vai morrer de coronavírus, vai morrer de uma outra doença. Nosso maior temor tem que ser você morrer sem Cristo. Isso é preocupante. Se você está sem Cristo, se você descansar hoje, se você tiver o sono da morte e estiver sem Cristo, isso é preocupante, meu amado. O resto que vier para você, se você está com Cristo, que venha. Se você tiver o prazer de ver Jesus voltando em glória, amém por isso. Se você tiver o prazer de ser uma das pessoas que vai ressuscitar, amém por isso. Esse é o desejo que eu tenho com você. E eu te peço hoje que você também tenha desejo de coração, de que independente do que aconteça, você creia no que Ele escreveu, que você não desista do caminho dele, porque Ele não desiste de você. Muito obrigado por tudo isso. Eu fico muito feliz em poder ter compartilhado com você o estudo dessa lição. Obrigado por isso. Fique com Deus todos. Logo, logo vamos nos ver. Se não mais aqui nessa terra, eu acho que ainda vamos ver essa terra assim. Nós nos veremos no céu, ok? Amém. Um bom sábado para todos. E desde já, espero logo, logo nos vermos como família. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã. Aqui nós encerramos mais uma escola sabatina e agradecemos a Deus e a cada irmão que acompanhou conosco essa programação. A Igreja Adventista da Avenida das Torres, juntamente com a direção da Escola Sabatina, agradece a sua participação. Durante esse trimestre nós estudamos sobre Daniel. Lições poderosas nós aprendemos aqui. A forma como Deus tem o comando desse planeta e a forma como Ele se portará ao final de tudo, nas perseguições. A próxima lição falará como interpretarmos as Escrituras. E no próximo sábado já começaremos com um título importante, a singularidade da Bíblia. Portanto, irmãos, seja qual for a forma que você irá estudar a lição da Escola Sabatina, certamente você tirará bom proveito e o Senhor será contigo e a tua família. Deus te abençoe e te guarde, que a glória do Altíssimo esteja sobre você e seja você um templo, ou faça de sua casa uma igreja. E nós encerramos essa Escola Sabatina convidando você a cantar conosco o hino do Inário Adventista Vencendo Vem Jesus. E desde já um feliz e abençoado sábado a todos. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo